transmissão. Se deu por uma falha, inclusive minha, peço perdão aos irmãos, já pedi perdão aqui à igreja também. Mas estamos agora já no momento em que podemos louvar a Deus, podemos agradecê-lo por meio de atitude. Nós estivemos lendo aqui o texto de Lucas, capítulo 21, no qual Jesus elogiou ou ressaltou a oferta da viúva pobre. E ele ressaltou a oferta justamente porque o coração dela ia com aquela oferta. Sabe, o que estava em causa não era o valor da contribuição. Tudo que nós fizermos para Deus deve ser o resultado de nós termos apreciado o seu amor por nós. Isso tem valor diante dele. E nós convidamos você que nos assiste, assim como os irmãos da congregação, para que possam agora devolver aquilo que vocês já separaram para Deus. Os dízimos e as ofertas. Ninguém é obrigado, aquilo que fazemos para Deus deve ser de coração. E faça apenas se Deus realmente tocou o seu coração. Se você crê que não deve dar o dízimo, então espere até que Deus te esclareça. Se você crê que não deve dar a oferta, que acha que não deve dar a Deus, que Deus não pede, ok. Você medite depois com Deus para ver o que Deus tem para você nesse aspecto. O que nós fazemos aqui é transmitir o que a Bíblia disse. E Deus se agradou da oferta da viúva pobre. Agora, se você é aquele que tem o desejo de ofertar, que está com o coração agradecido, faça como a viúva pobre, porque como o Senhor Jesus falou, Deus se agrada. E você que deseja ofertar e enviar os dízimos e ofertas para esse ministério, entre em contato por e-mail. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Ali nós estaremos dando instrução para você sobre como você pode fazê-lo. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos colocar o hino, número 18, Cândido. Enquanto estivermos cantando, você que se preparou tem a oportunidade de fazer a devolução da sua oferta e do seu dízimo. Amém? Foi quando tive um encontro que jamais serei da vida cansado. Então a sua doce voz eu escutei. Quanto me chamou, amor que jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Contanto não me atrair, com tanto amor eu não
desisti, chorando minha vida, eu te entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Convido você a se unir a mim numa pequena prece para agradecer a Deus pelo privilégio de podermos ofertar e dizimar e também pedir a bênção sobre o estudo da palavra que teremos agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque o Senhor nos tem dado bênçãos. O Senhor nos tem dado recursos, Senhor. Pouco ou muito temos com o que ofertar, isto é motivo de estarmos gratos a Ti. Abençoe o nosso trabalho, para que, Pai, sempre tenhamos o que comer e o que vestir. E possamos estar sempre agradecidos, quer na abundância, quer na falta. Senhor, queremos te pedir uma bênção especial sobre o estudo desta manhã. O Senhor sabe o que o Senhor tem reservado. Nós estamos aqui aguardando e pedimos que neste momento o Senhor se manifeste. Que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja justamente aquela que a tua igreja precisa ouvir agora. Me coloco nas tuas mãos. Peço que o Senhor me use como teu instrumento. Que não fale eu, mas que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de falar por meu intermédio. E que o público e as pessoas não olhem, Senhor, as faltas do mensageiro, mas que olhem a perfeição da tua palavra e nela confiem. É o que te rogamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, Deus ainda não me tinha feito transmitir ao povo desde que o Ministério de Advertência Final começou. Portanto, é uma mensagem que vários de vocês nunca escutaram. E possivelmente você que nos assiste no YouTube jamais escutou. Mas é verdade para os nossos dias. Deus tem algo que Ele quer que nós saibamos, como igreja. E eu convido vocês para abrirem a Bíblia em Daniel capítulo 8. É verdade que algumas semanas atrás nós já falamos um pouco sobre este capítulo. Nós tratamos de uma parte desta visão que o profeta teve, a qual no passado se cumpriu nos reis da Média e da Pérsia, e nos dias de hoje nós cremos vai encontrar um cumprimento total quando nós vemos consolidado no Vaticano o governo na mão de 4 pessoas. Hoje nós estamos vendo o Papa Francisco, mas creio eu que, de acordo com a palavra de Deus, o futuro nos reserva algumas surpresas ainda em relação à estrutura de governo do Vaticano. Mas a mensagem de hoje não vai falar deste particular. Ela vai falar de outro particular da mesma visão de Daniel capítulo 8. Nós não vamos ler toda a visão, mas eu queria fazer algumas ênfases. A primeira, para demonstrar que trata-se de uma visão, está no verso 2 do capítulo 8. Ali o profeta diz: vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E aí ele inicia o relato da visão e avança, até o momento em que ele fala de alguém que se engrandece contra Jesus.
E ele vai falar da perseguição dos últimos dias. No verso 11, fala de alguém que se engrandeceu até o príncipe do exército, isso quer dizer Jesus, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E falando do que ia acontecer então com a igreja, ele diz, o exército lhe foi entregue, com o contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. E aqui chegamos ao ponto que vai ser o objeto do nosso estudo hoje. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então na visão foi visto que alguém se levantava contra Cristo. Este mesmo alguém perseguiu o exército de Deus, tanto que no verso 12 é dito o exército lhe foi entregue. Este mesmo lançou a verdade por terra. E é quando os santos do céu, isso quer dizer os anjos, no verso 13, eles são vistos em uma conversa, em um diálogo. E aí um pergunta para o outro, olha, até quando vai durar esta visão? Até quando vai durar esta crise? Esta crise na qual ocorrerá uma transgressão assoladora. Daí nós entendemos o seguinte, é uma transgressão que vai trazer assolação sobre a terra, ou destruição. Nós tanto pregamos aqui sobre as trombetas do Apocalipse, sobre as pragas do Apocalipse, que serão juízos enviados por Deus sobre a terra. E aqui Daniel revela que eles virão como fruto de uma transgressão, que trará assolação. E então, como resposta, um anjo fala, olha, vai ocorrer um período de 2.300 tardes e manhãs. E depois disso, o santuário será purificado. O que ele está profetizando aqui? Para que entendamos, eu peço que marquem aqui porque nós vamos voltar, mas abram comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. Diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está se referindo ao templo. Algumas versões dizem o santuário. Lá em Daniel capítulo 8, a profecia diz que o santuário vai ser purificado. Isso também significa que nós seremos purificados, porque Deus considera que nós somos o seu templo. Vamos voltar agora para Daniel. Daniel capítulo 8. Quando isso vai acontecer? Quando é que nós seremos purificados? No verso 16 de Daniel 8, Daniel diz que ouviu uma voz de homem das margens do Ulai, a qual gritou e disse para alguém, Gabriel, dá a entender a este a visão. E Gabriel veio para perto de onde Daniel estava, e quando ele veio, Daniel ficou assombrado, caiu sobre o seu rosto, mas o anjo Gabriel lhe disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra adormecido, diz Daniel. Então Gabriel retoma a palavra no verso 19 e disse, eis que te farei saber
o que há de acontecer no último tempo de a ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então agora o anjo diz para Daniel, Daniel, eu vou te ensinar o que vai acontecer lá no tempo da ira. É o tempo do Apocalipse. O tempo no qual vão se cumprir as pragas do Apocalipse. E a Bíblia diz que é com as pragas do Apocalipse que a ira de Deus vai ser derramada. Apocalipse 15, verso 1 e 16, verso 1. Quer dizer que essas 2.300 tardes e manhãs vão encontrar um cumprimento neste tempo da ira. É verdade, e eu reconheço, que as 2.300 tardes e manhãs já tiveram um cumprimento no passado. Não nego. Mas é inegável também que elas têm um cumprimento no último tempo da ira. Isto foi o anjo quem falou. E aqui, irmãos, eu quero fazer um pequeno comentário. Esta semana eu recebi um e-mail sobre alguém que falava de Apocalipse capítulo 17, defendendo a interpretação da sua igreja. E eu nunca vi o programa desta pessoa, mas como era um artigo escrito, eu resolvi dar uma olhada, dar uma lida. E sabe, o que me entristece é ver nesses artigos as pessoas defendendo a posição da igreja, a posição dos homens, em vez de defenderem aquilo que Deus disse, aquilo que Deus revelou. Porque eu pergunto a vocês, meus queridos, e a quem escuta no YouTube, por acaso alguém vai ser salvo por defender a opinião de uma igreja? Alguém qualquer dia foi salvo por defender a opinião de uma igreja? Não. As pessoas vão ser salvas por obedecerem a Deus, por escutarem o que a Bíblia diz. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta no YouTube, não importa aquilo que a tua igreja tem dito para você. O que importa é o que a Bíblia diz. Grave isso na tua mente. Não importa aquilo que o teu pastor, que o reverendo, que o bispo, que o papa tem dito para você. Se isso for diferente do que a Bíblia diz, simplesmente desconsidere. O que importa é o que a Bíblia diz. Não importa se disserem para você, Daniel 8 já se cumpriu no passado e não se cumpre de novo. Ora, o que importa é o que o anjo falou. Porque Deus, quando manda uma mensagem, Ele não respeita a hierarquia dos homens, Ele não respeita a hierarquia da igreja. Ele fala com quem está com a mente e o coração aberto para escutar. E aqui ele falou por meio do anjo que essa profecia vai se cumprir no tempo do fim. E no tempo do fim, portanto, dentro de um prazo de 2.300 tardes e manhãs, Deus vai finalizar uma obra. E ao final desta obra, a igreja vai estar purificada. Que igreja? Seria a denominação X, Y e Z? Não. A igreja somos nós. O templo de Deus, vocês e eu. Nós estaremos purificados. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, Daniel. Eu vou explicar para você as 2.300 tardes e manhãs, e elas têm a ver com o tempo da ira. E que ninguém fale outra coisa para você. Não se deixe enganar, Daniel. E confirmando isso, no verso 26, o anjo diz para Daniel, a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Mais uma evidência de que essa visão ia se cumprir muito à frente do seu tempo. Agora no verso 27, o último verso do capítulo 8, Daniel diz que então enfraqueceu-se, esteve enfermo alguns dias.
Depois levantou e tratou dos negócios do rei, porque ele era um funcionário da corte. E ele se espantou acerca da visão e não havia quem entendesse. Ninguém conseguia entender a visão das 2.300 tardes e manhãs. É quando, um tempo mais tarde, capítulo 9 diz, no verso 1, que foi no primeiro ano de Dario, Daniel começa a orar. E no verso 21 do capítulo 9, ele diz que, estando ainda falando na oração, o mesmo anjo Gabriel, que ele tinha visto lá na visão do capítulo 8, a visão das 2.300 tardes e manhãs, este anjo, ele volta, veio voando rapidamente, diz ele, e no verso 22, ele diz que este anjo falou com ele. E ele disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então ele pega aquele período de 2.300 tardes e manhãs e fala, olha, dele 70 semanas estão separadas para o teu povo, Daniel. Alguém pensa, então são 70 semanas para os judeus. No passado foi mesmo. Porque no passado, isto aqui estava se cumprindo numa época em que Cristo ainda não tinha sido morto. Mas depois que Cristo morreu, e de lá para cá, a Bíblia considera judeu todo aquele que crê nas promessas de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, verso 7, o apóstolo Paulo esclarece isso e fala, olha, sabei que os da fé são filhos de Abraão. Você crê em Jesus Cristo, então você é um filho espiritual de Abraão. Você é um judeu espiritual. No livro de Romanos, capítulo 2, ele também repete essa verdade. Nos versos 28 e 29, ele diz, não é judeu o que o é exteriormente. 29, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você é judeu se você crê em Jesus Cristo e obedece à sua palavra. Aí você é judeu se você crê nas promessas de Deus. Por outro lado, aqueles que não creem, independente de serem descendentes dos habitantes de Israel e de Jerusalém, não são judeus aos olhos de Deus. Judeu é judeu espiritualmente. Então, quando ele fala nas 70 semanas, olha, 70 semanas estão separadas para o teu povo, ele quer dizer assim, Daniel, 70 semanas estão separadas no tempo do fim para o povo que crê em Jesus e busca obedecer a sua palavra. Onde está esse povo hoje? Ora, esse povo está misturado com o joio nas diferentes denominações cristãs. Pessoas que realmente amam o Senhor Jesus Cristo, obedecem a toda a verdade que conhecem, mas estão lá. Agora, Deus, pela profecia, está dizendo que Ele tem um propósito com estas pessoas. E se você é uma delas, Deus tem um propósito com você, com a tua vida. E o propósito de Deus é, chegará o tempo de cumprir-se esta profecia aqui. Essa profecia diz, em 70 semanas, Deus vai terminar a obra no seu povo. Quanto dá 70 semanas, meus queridos? 70 semanas
São 7 dias por semana, então são 70 vezes 7. 490 dias. Sabe? E aí ele diz aqui que nestas 70 semanas ele vai extinguir a transgressão. A palavra extinguir, ela não é tão incomum para nós, porque ela nos lembra extinção. A extinção dos dinossauros, isso quer dizer que eles desapareceram, certo? É a mesma raiz. Ou a extinção do fogo. Vamos extinguir o fogo, quer dizer apagar o fogo. E extinguir a transgressão quer dizer literalmente apagar a transgressão das nossas vidas. Transgressão do quê, meus queridos? O que é que nós transgredimos do ponto de vista de Deus? Transgredimos a sua lei. Em 1 João, capítulo 4, verso 3, ou capítulo 3, verso 4, perdão, a Bíblia diz: pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Então, irmãos, aqui o que a Bíblia diz é: chegará o tempo disto ser cumprido. Em 490 dias, Deus vai terminar de apagar, de acabar com a transgressão na vida dos judeus espirituais. Deus vai fazer com que os judeus espirituais deixem de transgredir a lei de Deus. Eu sei, irmãos, que ao dizer isso, nós vamos sofrer muitos ataques. Muitas pessoas que dizem: tá vendo, esse prega o perfeccionismo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Antes de você levantar a barreira do preconceito no seu coração, escute o que a palavra de Deus diz. Até aqui temos adotado uma postura de meramente transmitir o que a Bíblia fala, independente do que as pessoas pensem sobre isso. Porque nós temos um compromisso com Deus, com a sua palavra e com vocês, com as almas. Deus vai acabar com a transgressão na vida das pessoas. Se você é uma pessoa que tem o desejo de fazer tudo certo, se você é uma pessoa que tem o desejo de fazer tudo de forma correta, este desejo foi Deus quem pôs. Porque Deus, Ele quer te levar até o final desta obra. Deus quer te levar à perfeita obediência por uma razão. Porque Ele só pode te salvar desta maneira. Queridos, eu convido vocês para abrirem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 50. E queria que nós meditássemos numa história que Deus relata aqui. Essa é uma história que ela se repete nos dias de hoje, em muitas vidas. Salmos 50, a partir do verso 16. Mas ao ímpio, diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Deus está falando que existem pessoas que fazem parte da igreja. Existem pessoas que recitam seus estatutos. Existem pessoas que tomam o conserto de Deus na sua boca
Isso quer dizer, eles pregam o evangelho. Mas estas pessoas, pregadores do evangelho, elas aborrecem a correção. Sabe, elas não aceitam quando alguém diz assim, olha, você está errado. A Bíblia fala isso e você não está cumprindo com a norma bíblica. E aí elas lançam essas palavras de trás de si, não dando consideração. As desculpas para fazer isso são inúmeras. Ah, o mensageiro não falou de forma educada. O mensageiro falou da forma errada. O mensageiro também tem faltas. Mas notem que Deus não considera nada disso. Deus fala, olha, as minhas palavras chegaram e você lançou para trás de ti. Esse foi o problema. Você que prega o evangelho, você que toma o nome de pastor, quando você vê o ladrão, você consente com ele. Sabe, irmãos, esta semana eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo assim, você cobra pelas suas palestras? Porque nós estamos cansados de ver pastores cobrarem altos valores para virem pregar. Sabe, o povo está cansado. O povo está cansado de ser roubado. O povo está cansado de ser usado. Com isso eu não quero dizer que é um roubo um pregador da palavra receber pelo seu trabalho. Não é um roubo. Mas eu acho que existem os limites do razoável. Acho não. A Bíblia diz. A Bíblia fala contra o mercenário. Sabe, nós não devemos ser mercenários. E aqui a Bíblia fala daquele que prega o evangelho e consente com o ladrão e tem a tua parte ou a sua parte com os adúlteros. Sabe, irmãos? O que é que justifica alguém cobrar 20 mil, 50 mil reais para abrir a sua boca para louvar a Deus em um lugar? Ou para abrir a sua boca e pregar? Nada justifica. Nada justifica. Dizer que digno é o trabalhador do seu salário? Quer dizer que o pregador do evangelho tem que ganhar o mesmo que o deputado ganha? Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Quando vês o ladrão, consentes com ele. Sabe, nós que somos cristãos não podemos consentir com más práticas. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito. Irmãos, nós temos tido o propósito de pregar a vocês a verdade. Mas eu tenho visto que as pessoas usam todo tipo de estigma para lançar sobre os pregadores da verdade. Profetas de plantão, falsos profetas, ou sabe-se lá o quê. Bem fariam melhor estas pessoas se buscassem obedecer a Deus. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços. Aí Deus fala uma coisa. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que bem ordena o seu caminho, Deus mostrará a ele a salvação. Então isso quer dizer que o contrário também é verdadeiro. Aquele que não ordena bem o seu caminho, Deus não mostrará a sua salvação. Em outras palavras, não será salvo. Por isso, você que me escuta no YouTube, se você é pastor e tem andado no caminho errado, se arrependa, por amor da tua alma. Você não vai fazer nenhum bem para mim, meu querido. É por você. Sabe, se alguém tem andado aqui com vida dupla, se arrependa. Por quê? A Deus ninguém engana. A porta do céu não pode ser aberta por meio de pagamento de propina, por meio de contatos políticos,
por meio de amizades. Não, a porta do céu se abre para aquele que pratica a justiça. É só para esse que a porta se abre. Sabe, irmãos, deveríamos ficar pasmos de ver o que acontece hoje no mundo cristão professo. Porque quando Deus fala que o propósito dele é purificar a sua igreja por completo, é tirar o último pecado do cristão, e nós vemos tudo sendo pregado, menos isso, tem alguma coisa errada no cristianismo. Por outro lado, meus queridos, para aquele que deseja, aquele que tem fome e sede de justiça, como Jesus falou nas bem-aventuranças, aqui está uma grande promessa. Sabe qual é a promessa? Deus vai te satisfazer. Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Você que quer andar correto com Deus, Deus vai satisfazer o teu desejo. Ele prometeu que chegará o dia em que esta profecia será cumprida. E já vemos que ela será cumprida em duas partes. Por quê? Porque se na primeira parte ele purifica aqueles judeus professos, os cristãos, quer dizer que há uma segunda parte reservada a quem? Aqueles que ainda não ouviram a mensagem. Porque, primeiramente, a oportunidade é estendida àqueles que têm luz, certo? Aqueles que conhecem a Bíblia. E depois a porta é aberta para aqueles que não conhecem. Este evangelho que vocês estão ouvindo aqui, e você começa a ouvir no YouTube, este evangelho vai ganhar o mundo, pode escrever o que eu estou falando. E o dia em que isso acontecer, você vai lembrar que você escutou esta mensagem aqui. E essa mensagem há de chegar, não porque este pregador aqui seja diferente, ou seja melhor do que outras pessoas. Não. É porque esta mensagem é de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, meus queridos, no verso 6, o profeta vê um anjo voando pelo meio do céu. E este anjo tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E a ele se seguiu um segundo e um terceiro anjo. Verso 9. O seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz. E ao final da mensagem do terceiro anjo ele diz, verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Deus terá um povo na terra que guarda os 10 mandamentos da sua lei. Quer você acredite ou não, quer você ache que isso vai de encontro ao dogma que você aprendeu no seminário de teologia ou não, quer você tenha escutado isso dos seus pastores ou não, Deus vai ter. Por quê? Porque Ele escreveu na sua palavra. Puxa, pastor, mas eu sou sincero e eu estou com uma dúvida, porque eu sempre entendi que realmente o povo de Israel vai ser salvo pela lei, enquanto os outros vão ser salvos pela graça. E agora, pastor, como fica isso? Meus queridos, e você que me escuta, queria convidar você para ler o que Deus fala, em primeiro lugar, sobre os 144 mil. O povo do qual se alega que vão ser os judeus. Apocalipse 14, verso 5. Olha como eles estarão. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles vão ser o quê? Irrepreensíveis. Agora eu convido você para ver qual é o propósito de Deus para o gentio. Numa carta escrita por Paulo para os gentios, a carta aos Efésios. Qual é o propósito de Deus para a igreja dos gentios? Isso eu estou falando supondo que Apocalipse 14 falasse para os judeus. Não creio. Mas vamos supor que fosse. Vamos dar o benefício da dúvida. E vamos para Efésios.
Efésios capítulo 5, carta aos gentios, porque os efésios eram gentios, e se temos dúvida de que eles eram gentios, nós poderíamos lembrar isso, porque a Bíblia fala. No capítulo 2, verso 11 de Efésios, ele diz: lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão. Provado fica, portanto, que a carta está falando para os gentios. Eu li Efésios 2, verso 11. Agora vamos para Efésios 5. Qual é o propósito de Deus com a igreja dos gentios? Capítulo 5, versos 25 e diante. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, repito, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mesma palavra usada no Apocalipse. Então, se alguém pudesse sustentar, porque biblicamente não pode, mas se pudesse sustentar que em Apocalipse 14 está falando dos irrepreensíveis judeus, salvos pela lei, teríamos igualmente que concordar que a mesma norma estabelecida para o judeu é a norma do gentio. Porque o propósito de Deus é fazer com que a sua igreja seja irrepreensível. E aí alguém fala, esse adepto do perfeccionismo. Irmãos, vou falar uma coisa aqui. Tá bom, criou-se o termo perfeccionismo para estigmatizar aqueles que pregam a verdade bíblica de que Deus espera que nós sejamos irrepreensíveis. Agora, o que seria esse termo? Perfeccionismo, se não algo semelhante ao que os fariseus faziam no passado? Um dogma de homem. Porque se eu vou usar um termo para dizer o contrário do que a Bíblia diz, eu estou usando um termo para sustentar um dogma humano. Vou me explicar melhor. Aqueles lá são perfeccionistas. Tá bom. E você, o que crê? Não. É o seguinte, o único que cumpriu a lei foi Jesus. Nós vamos continuar pecando e um dia chegaremos ao céu. Verdade? Pergunto para você, então por que Adão não está lá? Adão continuou pecando, mas aceitou o Salvador, não aceitou? Por que Adão teve que sair do jardim do Éden se Adão nunca deixou de aceitar um Salvador? A Bíblia tem alguma coisa para nos ensinar, não tem? Deus falou uma coisa e todos sabem. Falou para Adão e Eva. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vocês façam? Não comam dele. Porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E aí, quando eles desobedeceram o que Deus falou, o que aconteceu? O que Deus disse. Sabe, irmãos? Aquele que entrar no céu vai entrar como alguém irrepreensível. Como assim? É porque há tanto poder da parte de Deus para nos tornar obedientes que não há desculpa para desobedecer. Esta é a realidade do Evangelho. Há tanto poder da parte de Deus para nos fazer irrepreensíveis que não há desculpa para ser repreensível. Pastor, você está falando uma coisa que nem você vive. Olha, eu estou falando do Evangelho. E o Evangelho é uma promessa do que Deus vai fazer nas nossas vidas também. Ele não é só a promessa do que Deus já fez, mas ele também é a promessa do que Deus fará nas nossas vidas. Eu creio num Deus que diz
que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que a graça de Deus é maior do que o pecado. A graça de Deus é mais poderosa, é mais forte do que o pecado. Então, Deus pode fazer. E no livro de Filipenses, esse eu gostaria que vocês abrissem comigo. Filipenses capítulo 1. Mensagem endereçada àqueles que aceitam o Evangelho. Mensagem do apóstolo Paulo, a partir do verso 3. Ele diz: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Paulo estava alegre de ver aqueles que cooperam com o Evangelho, aqueles que escutam a boa nova do Evangelho e obedecem. E agora ele diz, olha, para vocês eu digo, eu estou seguro, tenho plena certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar. Sabe, ele disse que ele vai purificar o santuário, ele vai purificar a sua igreja, pois ele vai concluir esta obra. Ele vai concluir a purificação da igreja. E se você crê, você vai chegar lá. Agora, como é que ele vai fazer isso? Nós lemos lá em Efésios. Eu não sei se todos prestaram atenção. Eu repeti o texto. Mas eu vou colocar de novo. Está lá em Efésios capítulo 5. E no verso 26, diz lá: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como é que o propósito de Deus vai ser cumprido? Deus vai nos lavar pela palavra. Tá, e na prática, como é que é isso? Bom, eu li, não matarás na Bíblia. E aí, se eu era um assassino, eu falo, bom Senhor, com a tua graça, a partir de hoje, eu não mato mais. Depois eu descubro que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então eu falo, Senhor, com a tua graça, a partir de hoje, eu não odeio mais. Sabe, quando eu vejo o outro mandamento, quando fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar, eu falo, Senhor, com a tua graça, eu hei de guardar o dia de sábado a partir de hoje. E assim por diante, quando a Bíblia diz, não cobiçarás, Senhor, com a tua graça, a partir de hoje, eu não mais cobiçarei. E que Deus me ajude. Queridos irmãos, é assim. Deus vai fazer porque Ele prometeu. Jesus está numa obra de purificação do santuário. Jesus está purificando a vida de quem quer. Isso é chave. Quem quer. Porque, sabe, Jesus não faz nada sem a minha autorização. Jesus não vai limpar o meu coração se eu não deixar. Mas se eu deixar, Ele vai finalizar a limpeza. E existe uma forma de eu deixar. E quero colocar isso de forma mais explícita possível, para que todos vocês que nos assistem pelo YouTube tenham a chance de tomar uma decisão sábia. Eu posso deixar Jesus me limpar da seguinte forma. Eu digo a Deus, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio que tu podes me fazer irrepreensível. Eu creio que tu podes me fazer obediente aos 10 mandamentos. Eu quero ser parte daquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, de Apocalipse capítulo 14. E aí, você diz assim para Deus e para Jesus, Senhor, faz em mim a obra. Eu vou estudar a tua palavra e eu quero obedecer. E Deus diz para você, eu estou seguro de que eu hei de terminar a minha obra em você até o dia de Jesus. Agora você pode rejeitar isso. De que maneira?
Você pode dizer, não, esta é a famosa doutrina do perfeccionismo. E aí você vai seguir, desculpe o termo, mas é a pura verdade, as arengas dos rabis modernos. Que nada mais é do que a teologia humana que não confere com a verdade da Bíblia Sagrada. O povo de Deus tem uma norma de conduta. A norma de conduta não é a filosofia sociológica que define o teu padrão de comportamento moderno. Esta mesma filosofia que diz que a Bíblia está antiquada e que vários dos conselhos que estão aqui eram restritos àquela época. Rejeitando a sabedoria de Deus, os homens se tornaram sábios nos seus vãos pensamentos. E é por isso que Deus está tendo que levantar pessoas para envergonhar a sabedoria dos sábios. Pessoas que preguem a Bíblia como ela é. Pessoas que procurem viver a Bíblia como ela é. Você também pode rejeitar este convite de Deus, sabe de que forma? Falando, não, não é isso que a minha igreja ensina. Eu sou contra o perfeccionismo. Essa teoria aí, cada um tem uma. É mais um pastor pregando. Meu querido, eu peço para você considerar uma coisa. Você ouviu a minha palavra ou você leu comigo? Se você tiver lido comigo, considere que é Deus falando para você, não sou eu. Ou você pode dizer, eu não creio na Bíblia. Eu gostaria só de colocar uma coisa para você. Então vamos crer em quê? Porque se há um livro que apresenta um padrão ideal de comportamento, um padrão de comportamento que é reconhecido por todos como sendo bom, este livro é a Bíblia. Ou alguém poderia dizer que os mandamentos não são bons. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. São bons conselhos, não são? Não dirás falso testemunho, não minta. São bons conselhos. Nenhuma pessoa de bom senso pode negar que os 10 mandamentos são bons. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta hoje, você está diante de uma decisão. A decisão é: eu hei de aceitar o que os homens dizem? Ou eu hei de crer na promessa de Deus para mim? Eu hei de crer que Deus prometeu que eu serei irrepreensível. Eu hei de crer que Deus me fará irrepreensível antes de Jesus voltar. Eu vou ser a igreja de Efésios capítulo 5. Eu serei esse lavado e purificado pela palavra. Eu serei aquele que Jesus vai poder apontar e vai dizer, está aí o membro da minha igreja. O membro da minha igreja glorioso. O membro da minha igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, ele não tem nada disso. Eu terminei a minha obra. Eu limpei este meu filho e eu estou satisfeito. Poderá Jesus dizer isso de você? Sim, ele poderá, se você hoje disser, sim, Senhor, eu quero, me ajude. Quem gostaria de dizer isso a Deus hoje? Levante a sua mão. Amém. Nós vamos orar. E vamos nos consagrar a Deus mais uma vez. Consagrar quer dizer, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir a Ele que nos faça santos. Santos como Ele é santo. Amém? Vamos orar. Santo e bom Pai que nos altos céus habitas. Senhor, aqui estamos nós que nada mais somos do que seres humanos falíveis, pessoas que têm faltas e defeitos, a começar por mim. Mas pessoas, Senhor, que creem na Tua promessa. O Senhor prometeu que nos fará irrepreensíveis. Temos entendido que o Senhor não pede para nós tentarmos explicar a fé, ou seja, entender como o Senhor nos fará irrepreensíveis. Se olharmos para nós, é verdade que não temos como ver isso acontecer, ou como pensar que isto vá se cumprir. Mas, Senhor, se olharmos para o Teu infinito poder, que fez o sol, a lua e as estrelas,
O teu infinito poder que fez os céus e a terra, Senhor. Há alguma coisa demasiado difícil para ti? Há alguma coisa, Senhor, que tu não possas fazer na vida de um homem, de uma mulher que crê? Há alguma coisa, Senhor, demasiado difícil para ti? Não. Não há. Senhor, por isso eis aqui o nosso coração. Cada um de nós se apresenta agora a ti nesta manhã. E nós rogamos ao Senhor, Pai, que tu possas lavar a cada um de nós. Lava-nos do pensamento impuro, Senhor. Lava-nos da amargura, do rancor, do ódio, da inveja, Senhor, de qualquer sentimento que esteja contrário à tua palavra. Lava-nos, Pai, daquela conformação com o mundo. E, Senhor, que nós possamos ser santos, puros, irrepreensíveis na tua presença, como Jesus foi. E que todo aquele que nos assiste, Senhor, e também tem este desejo, que tu possas cumprir na vida desta pessoa esta promessa. Senhor nosso Pai, só o Senhor pode fazer isso. Nós dependemos somente de ti. Nós queremos cooperar contigo, Senhor, mas estamos plenamente convictos de que se não for o teu poder atuando nas nossas vidas, isso jamais seria possível. Então, Senhor, venha operar. Opera, Pai, sem demora. Para que, quando se cumprir este tempo que o Senhor profetizou, as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas, Senhor, que ao final deste período, o qual creio ainda está para frente, mas se aproxima. Que ao final deste período, Senhor, nós, a tua igreja, estejamos puros, limpos, sem mancha, sem mácula, e nem ruga e nem defeito. Que assim seja, para a honra e glória apenas e tão somente do teu santo nome, ó Deus. É o que nós te rogamos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, com o coração contrito, entendendo que a suficiência vem de Deus para que esta obra seja completa, nós vamos nos despedir nesta ocasião. Aqui é amanhã, você pode nos assistir a qualquer horário, principalmente se estiver assistindo pelo canal do YouTube. Mas que o mesmo ocorra na tua vida. Que Deus possa fazer uma grande obra espiritual no teu coração. Fazer você obediente. Vamos invocar a bênção de Deus sobre você, porque aqui ainda vamos louvar a Deus antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.